Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sempre fala aqui algumas coisas para chamar a atenção das pessoas a respeito da nossa vida aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus no mundo espiritual, para viver no mundo espiritual. E nós aprendemos muito lá no mundo espiritual, mas para testar se nós aprendemos, nós nascemos aqui na Terra e renascemos. Nascemos e renascemos. É aqui que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. A gente sempre diz aqui para as pessoas, quem somos nós? De onde nós viemos? Por que estamos aqui? E por que nós sofremos? Muitas pessoas vivem na Terra sem questionar o que estão fazendo aqui na Terra. Vivem, trabalham, se alimentam, dormem, reproduzem, envelhecem e morrem sem saber o que estão fazendo aqui na Terra. Então a nossa vida aqui tem finalidade. Nós não estamos aqui, não fomos jogados aqui de paraquedas, não estamos aqui de férias, estamos aqui com uma finalidade, que é evolução espiritual. A nossa finalidade aqui na Terra é essa, evolução. Evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. Intelectualmente aprendendo as coisas nas escolas, no mundo, e moralmente convivendo com as pessoas. Sem conviver com as pessoas, a gente não evolui moralmente. Exercitando a paciência, a tolerância, a perseverança, fazendo amizades. Então, aí nós vamos evoluindo moralmente. Então, a cada vinda aqui na Terra, nós viemos com um propósito, sempre de melhorar. Ninguém nasce aqui na Terra com o propósito de piorar. Mesmo que é uma lei de Deus, é uma lei de Deus. Ninguém retrograda, quer dizer, ninguém volta atrás. Tudo aquilo que você adquiriu numa reencarnação, aquilo prossegue com a gente. Aquilo lá faz parte do nosso cabedal. Nós não perdemos nunca. O que é certo é que nós um dia vamos deixar isso aqui. A gente sempre comenta aqui que todos nós estamos com a nossa viagem de retorno marcada. A passagem está no bolso, só não dá para ver a data. Então estamos aqui com o tempo. Como disse, somos espíritos imortais e temos um corpo temporário. Esse nosso corpo é temporário. Ele estraga, ele perde o tônus vital, ele envelhece, ele para de funcionar. E quando ele para de funcionar, o espírito que está naquele corpo volta para o mundo espiritual, conforme está lá no Velho Testamento, no Eclesiastes, que diz lá assim: lembra-te que tu és pó, e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, o corpo nosso é pó, faz parte dos componentes da terra. Quando nós morremos, o nosso corpo ele é sepultado num cemitério para dissolver, para compor, voltar para o laboratório da natureza. E o nosso espírito volta para o mundo espiritual, de onde nós viemos. E nós não ficamos nunca desligados do mundo espiritual. Estamos sempre ligados nele. Toda noite nós temos contato com o mundo espiritual. Nosso corpo dorme, o nosso espírito desloca, sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Vai para onde? Vai para onde lhe interessa mais. Se nós somos pessoas voltadas ao bem, com as coisas honestas, nós vamos encontrar com o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, todos nós. O anjo da guarda é um espírito de ordem superior, é um espírito bom. Então todos nós temos, Deus colocou ao nosso lado um ser para nos ajudar.
Nós não percebemos a presença dele, mas ele está sempre conosco, ligado 24 horas conosco. E ele nos ajuda através do pensamento. De repente surgem ideias na mente da gente. É assim que o anjo da guarda nos ajuda. E nós travamos contato com ele no mundo espiritual. Nos estimula, nos aconselha, nos orienta. Às vezes, quando nós acordamos no dia seguinte, acordamos, às vezes, com ideias boas. Por isso que se tem um ditado popular que fala que a noite é boa conselheira, porque nós saímos do corpo. E não é só o anjo da guarda, não. Nós temos espíritos que gostam de nós, amigos que estão do lado de lá, que estão muito acima de nós, que avalizaram a nossa encarnação, que nos aconselharam, que nos orientaram a nossa vinda para cá. E eles encontram com a gente. Encontramos também com os nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, que já estão do lado de lá, e estão bem, encontram com a gente. A gente não lembra por quê? Porque o nosso cérebro carnal, ele é muito restrito, então ele não lembra de tudo. Mas alguma coisa, às vezes, fica na nossa mente, algum sonho fica na nossa mente. Então, eu gostaria de lembrar que o assunto de hoje é a escolha das provas. Todos nós que estamos aqui, podemos dizer quase com certeza, todos nós que estamos aqui, escolhemos a nossa vida aqui. Ninguém está em lugar errado, ninguém está em corpo errado, ninguém está em família errada. Está tudo planejado. E na maioria das vezes, planejado por nós, pedido por nós. Lógico que os benfeitores nos orientam, olha, isso aí está muito pesado. Escolhe menos, que você não vai dar conta. Eles nos orientam. Vai com um corpo mais feinho um pouco, porque da outra vez você tinha um corpo muito bonito e você, por isso, se corrompeu. Por isso você caiu. Escolhe a prova da pobreza, para você ganhar um pouco mais de humildade, de perseverança. Ou experimenta a prova da riqueza, para você ver que não é fácil ser rico. Então, a gente escolhe, com a ajuda dos benfeitores. Só quando a gente não tem, é um espírito tão desarvorado, tão indisciplinado, os benfeitores escolhem por ele. Ou então, quando o espírito é muito atrasado, também. Mas no nosso nível, com toda certeza, gente, nós escolhemos a nossa vida aqui. Não está errado. Às vezes nós olhamos assim, meu Deus, eu escolhi nascer nessa família. Eu escolhi ter esse pai, essa mãe. Eu escolhi ter esses filhos. Com certeza. Deus não erra. Porque às vezes aqueles filhos problemáticos, às vezes inimigos do passado. Às vezes aquela mulher ciumenta foi amante de vidas passadas. Então, não tem nada errado. O que nós temos que fazer estamos na luta, vamos lutar, vamos fazer o melhor. E Allan Kardec, quando da codificação, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, ele perguntou isso aos espíritos, a respeito disso. Fez questão de perguntar. Então, no Livro dos Espíritos, tem 15 perguntas a respeito de escolha das provas. E eu vou ler algumas e comentar alguma coisa. Então, vamos lá. A partir da questão 258. O espírito, nós estamos praticamente em duas condições. Ou estamos encarnados, ou estamos desencarnados, que é chamado de espírito errante. Então, quando fala espírito errante, quer dizer, espírito que está desencarnado. São espíritos que ainda precisam encarnar. Então, se perguntar o que é reencarnação? Reencarnação é entrar num corpo outra vez, reencarnar outra vez. Mas, na realidade, reencarnação é encarnação de espírito errante. Então, o espírito errante é aquele que está desencarnado, do lado de lá. Não é que está errado em erro, não. É uma nomenclatura, vamos dizer assim. Então, o espírito errante é aquele que está desencarnado. Então, ele pergunta aqui, ó. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida aqui? E os espíritos superiores responderam:
Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Então, estou dizendo que é o Espírito que escolhe. Nisto consiste o seu livre-arbítrio, quer dizer, tem liberdade de escolher. E ele prossegue, perguntando: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, lógico que tudo é baseado nas leis de Deus. Existe uma lei que diz que a reencarnação é uma lei. A lei de causa e efeito é uma lei. Tudo que você faz tem consequência. A lei da não retrogradação do espírito é uma lei. Então, tudo é dentro da lei. Você não pode chegar no mundo espiritual e falar: eu quero reencarnar num cachorro, porque você está retrogradando, está contra as leis de Deus. Então, você tem que, a tua reencarnação tem que ser dentro das leis de Deus. E a reencarnação é sempre com o objetivo de melhorar, fazer com que a pessoa melhore. Então, lá, quando você desencarna, você volta para o mundo espiritual, você passa uma temporada, às vezes, em regiões difíceis, de sofrimento. Mas se você sempre é socorrido, chega a hora em que você cai em si, que você se arrepende, pede ajuda e a ajuda aparece. Você é levado para os locais de tratamento, para as colônias, e se reajusta e passa a viver no mundo espiritual, a trabalhar, a estudar. Mas chega uma hora em que o espírito: eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Então ele vai escolher uma reencarnação que vai ajudá-lo a crescer, a melhorar. Vai planejar uma coisa para melhorar. Ele sabe ali o que aconteceu com ele, o que ele tem que melhorar. Então ele vai escolher uma reencarnação baseada nisso, dentro das leis de Deus. Então, vamos lá. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: nós escolhemos o gênero de prova aqui. Por exemplo, eu escolho peço para ser médico aqui na Terra. Planejo para ser médico, para ajudar os outros, para trás, né? Então, eu peço para ser médico. Agora, o que vai acontecer quando eu me tornar médico, aí é outro departamento. Se eu vou ser um bom médico, caridoso, estudioso, trabalhador, ou se eu vou ser um mercenário, um abortista, um criminoso, né? A escolha é minha. Isso não está previsto. Isso é escolha, é o livre-arbítrio. Eu escolho qualquer outra profissão. Eu escolho sempre para evoluir. Agora, felizmente, quando você chega aqui, você esquece e se envolve com o mundo e às vezes desvia. A gente vê isso aí direto. Então, os detalhes nascem da circunstância, né? Da vida da gente aqui. Caso, por exemplo, um político, o elemento que escolhe nascer na Terra e ser político. Para quê? Para ajudar o povo, para fazer leis, para fiscalizar o governo, para ser patriota. Ele escolhe, o propósito dele ser político é esse. Mas chega aqui, ele se envolve com o mundo, se torna corrupto, se torna desonesto. Isso aí tem consequência? Lógico. Ele vai desencarnar, não vai levar nada e vai ter que acertar com as leis de Deus. Porque da justiça dos homens, às vezes, a pessoa escapa, mas das leis de Deus não tem jeito. Por isso que nós vemos pessoas, de repente, nascerem cegas, surdo-mudas, paralíticas, idiotizadas, enlouquecidas, com síndrome disso, daquilo. Aquilo não é de graça. Aquilo lá foi uma escolha pessoal. A gente olha, por que aquela pessoa nasceu fanhosa? Por que nasceu gago? Por que nasceu anão? Tem um motivo. Decorrência de vidas passadas. Prosseguindo. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Às vezes o cara escolhe nascer num local onde é habitação de gente ruim, de criminosos. Num bairro infecto, onde só tem gente que mexe com droga, com crime. Pode nascer.
Porque ele quer testar, ele no outra encarnação ele foi bandido. Então ele quer nascer entre bandidos, mas resistir. Mas será que ele vai vencer? Vai depender das circunstâncias. Às vezes, quantos nascem, às vezes, em bairros humildes, em favelas, e dão gente, são músicos, são bailarinos, são jogadores de futebol, né, são cantores. Nasceram em bairro difícil, mas cresceram, evoluíram. Outros não, outros chegam lá e se envolvem com o tráfico, se envolvem com o crime. Uma pessoa, por exemplo, que cometeu suicídio, ele vai ser tentado novamente. Na área do suicídio. Vai nascer e vai ser tentado novamente. Vai pedir para vir numa situação difícil para ele resistir, porque ele tem que vencer aquilo. Eu já contei aqui a história de uma mulher que 9 vezes seguidas ela suicidou, em 9 reencarnações seguidas, ela cometeu suicídio. Ela se envolvia com o mundo e as pressões e o isso, com aquilo, e acabava suicidando. E aí, uma última vez que ela suicidou, ela vai para uma região tenebrosa, no mundo espiritual, fica lá, até que aparece lá um ser iluminado, uma mulher, um espírito, e começa a conversar com ela. Ela fala, eu por 9 vezes suicidei, eu não aguento mais, eu quero vencer isso aí. Daí a mulher fala, eu vou te dar uma ideia, faz como eu fiz. O que me ajudou foi a escolha das pessoas com quem eu convivi na Terra. Eu escolhi pessoas difíceis de conviver com elas na Terra, e com a convivência com essas pessoas, eu consegui resistir. E aí essa mulher ajudou ela a escolher. Ela renasceu aqui na Terra, casou-se com um cara meio adoentado, meio idiotizado, teve 3 filhos com o cara. Os 3 filhos vieram, um cego, um surdo-mudo e outro com a síndrome daquela. E o marido desencarnou, morreu. E ela tinha que cuidar dos 3. E ela não tinha outro jeito a não ser pedir esmola. Então ela saía pela rua, carregando um carrinho do caixão, puxando o cego, pedindo esmola. Tinha hora que batia nela aquela vontade medonha de suicidar. Mas ela olhava aquelas crianças tão dependentes dela, e ela resistia. E assim ela foi resistindo, resistindo. De repente morreu um. Morreu aquele que era idiotizado. Passou uns tempos, morreu o que era cego. E aquele paralítico ficou com ela muitos anos. Até a velhice dela. Quando ele desencarnou, passou um pouco de tempo, ela desencarnou, venceu o suicídio. Então, às vezes a gente vê pessoas sofrendo aí, a gente fala assim, meu Deus, tanto sofrimento. A gente não sabe que aquele sofrimento, às vezes, é a libertação da pessoa. A gente não sabe o que foi escolhido ali. Vamos para frente. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de sofrimento, de tentações, deverá passar por toda circunstância que possam provocar o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade. Pergunta isso. Os espíritos responderam, certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio o caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza, e essa lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Quer dizer o seguinte, na realidade é o seguinte, a minha prova é diferente dele, é diferente dele, é diferente dele, é diferente, cada um tem a sua prova. Então, uma pessoa tem que passar por uma prova, por exemplo, de perder um filho, jovem. Eu não preciso passar a mesma prova. Então, cada um passa a prova que está prevista para ele passar. Lógico que numa outra encarnação, ele poderá escolher uma outra coisa. Mas as provas de cada um de nós são diferentes. Então, porque o seu irmão perdeu um filho, você também tem que perder? Não. Pode ser que numa outra você passe por esse trauma. Mas cada um tem a sua prova. Cada um tem a sua escolha. Né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência
com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha. Quer dizer, se a gente perguntar como é que Deus nos criou, diz lá que o Espírito é criado por Deus simples e ignorante. Ignorante não é tosco, não é bruto, não é violento, não. Ignorante no sentido de sem conhecimento. Então, todos nós, como somos jogados na corrente do mundo como ser hominal, nós somos simples e não sabemos. Praticamente somos uma folha em branco. E de acordo com as nossas vivências, nós vamos ganhando sabedoria e experiência. Então, no começo, a divindade, através dos prepostos, dos benfeitores, escolhe para a gente. É o caso que a gente não escolhe. No começo, alguém escolhe para a gente. É igual a gente faz com a criança. No começo a gente escolhe a comida que a criança vai comer, a roupa que ela vai vestir. É a mesma coisa. Então, no começo a gente, a divindade, através dos prepostos, né, dos espíritos evoluídos, escolhe para a gente. Mas de acordo com que a gente vai ganhando evolução, a gente vai evoluindo, nós passamos a escolher. E com ajuda, com aconselhamento de benfeitores. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre, exclusivamente, da sua vontade. Ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação, lógico. Né? É como acabamos de falar aqui. Às vezes o espírito é um espírito tão indisciplinado, né? Tão indisciplinado, tão rebelde, não quer reencarnar, mas chega a hora que ele precisa, que ele tem que evoluir. Então aí os benfeitores escolhem para ele a reencarnação dele na marra, vamos dizer assim, compulsória, com as expiações que ele tem que passar, que ele tem que evoluir, ele tem que crescer. Todos nós, é imposição divina, todos nós vamos ser arcanjos um dia, todos nós vamos ser espíritos santos um dia, todos nós. Vai demorar muito? Vai, mas nós vamos crescer. Tem reencarnação, gente? Tem um caso engraçado, no livro do André Luiz, tem um caso de dois espíritos que estavam no mundo espiritual, convivendo com o André Luiz, espíritos evoluidíssimos. E eles queriam ir para um plano mais evoluído, mas não foi autorizado. E eles não sabiam por quê. Porque eles eram espíritos que trabalhavam ajudando os outros. Tiveram as últimas 5 encarnações, eles foram muito bem aqui na Terra e muito bem no mundo espiritual. Aí, por que nós não podemos ainda subir para uma esfera superior? Aí ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma examinada nas suas fichas kármicas, vamos ver o que aconteceu com você nas encarnações pregressas. E foram voltando às encarnações deles. Quando chegou no ano de 1429, no tempo de Joana d'Arc, na época que a Joana d'Arc libertou a França da Inglaterra, numa batalha daquela lá, os dois eram soldados. E eles, para agradar o chefe, empurraram 2 adversários de cima de uma fortaleza, jogaram os 2 num fosso e aqueles 2 morreram. Então ficou essa mancha na ficha kármica deles. Bom, quando eles souberam disso, eles não queriam nem ver mais para frente. Falaram, não, tá bom, nós já estamos sabendo aqui o que está nos atravancando. Vamos reencarnar e vamos resgatar isso aí. Então pediram para reencarnar, reencarnaram e foram ser elementos da aeronáutica. Passaram os anos e sofreram um acidente de avião, 2 pilotando um avião, um caça desde da aeronáutica, e o avião caiu, os 2 desencarnaram. Morreram de uma morte violenta, como eles fizeram os outros morreram no passado. Um resgate que eles pediram para se limpar. Tiveram várias reencarnações e não resgataram aquilo. Tiveram reencarnações, vamos dizer assim, de descanso. Então Deus espera sempre as pessoas evoluírem para ele compreender. É igual aqui você, de repente, dá uma surra numa criança que não compreende nada. Então você espera, né, chamar a atenção dele quando ele tiver compreensão das coisas. Então Deus espera, às vezes tem várias reencarnações de descanso, onde você não sofre muito, nem goza muito.
Mas quando você já está num certo patamar, chega a hora de você se limpar daquelas máculas do passado. Às vezes tem aquelas reencarnações, de repente, lá, aqueles acidentes coletivos, né? Você está no avião, morre um monte de gente. Ou você sai numa viagem, de repente alguém lá vem num caminhão dormindo lá, e passa por cima de você. Né? Um resgate do passado. Perdeu o corpo, continua vivo. Só perdeu o corpo. Vamos ver mais alguma coisa em frente aqui. O espírito faz escolha imediatamente após a morte. Quer dizer, quando nós morremos, já começamos a escolher, já podemos escolher o nosso retorno? Resposta: não, pois muitos creem na eternidade das penas e, como já foi dito, isso é um castigo. Então, por exemplo, pessoas que fizeram muito mal aqui, criminosos, assassinos, bandidos, né? Muitos têm aquela ideia de que existe depois da morte o inferno. E que por eles ter feito muito mal, eles vão para o inferno. E o inferno não existe. Existe locais de sofrimento, mas é temporário. A gente sempre fala que quando você está bem, empregado, com saúde, a família, você está no céu. Quando você está desempregado, sem dinheiro, doente, você está no inferno, aqui mesmo. Você nem morreu para ir para o inferno. Então, inferno de sofrimento eterno não existe. Existe locais de sofrimento temporário, até para o elemento cair em si. É mais ou menos como uma história do filho pródigo. Ele saiu para o mundo, para a esbórnia, para jogatina, para a boemia, né? Quando ele acabou o dinheiro dele, o que ele teve que fazer? Conviver com os porcos. Mas chegou uma hora que ele caiu em si, ele arrependeu. Meu Deus, na casa do meu pai, os funcionários mais humildes têm comida, têm cama, têm roupa, e eu aqui nessa miséria, querendo comer comida de porco, e nem isso eles me dão. Vou voltar para a casa do meu pai. Então, isso acontece com a gente no mundo espiritual. Chega uma hora que você cai em si. Estou sofrendo aqui pelas coisas que eu fiz, eu tenho que mudar isso. E quando ele pede ajuda, a ajuda aparece. Os benfeitores aparecem, retiram ele dali e começa a recuperação dele. E aí sim, depois de um certo período, é que ele vai fazer a escolha dele. Então, a escolha nunca ocorre logo após a morte. Lembrando sempre o seguinte, que quanto mais o espírito é problemático, mais rápido ele reencarna. Quando o elemento ele é mais evoluído, que ele se envolveu com o bem, ele passa mais tempo no mundo espiritual. Então, fala-se por aí que, em média, você passa lá 40 anos no mundo espiritual. Em média. Em média. Para depois reencarnar. Mas tem espírito que passa 200 anos. Tem espírito mau que passa 500 anos sem reencarnar. Tão ruim que é. Até que convençam ele a se arrepender, ou então reencarne ele compulsoriamente. No livro de André Luiz, Libertação, quem leu o livro Libertação, viu lá a história do Gregório. O Gregório fazia 500 anos que ele chefiava uma organização criminosa no mundo espiritual. Até que foi preciso que trouxesse a mãe dele, aí ele se rendeu e aceitou ajuda. Então isso também ocorre. Mas em normal, 40 anos, 50 anos, a gente está preparando a volta para cá. Hoje está mais difícil, porque os casais, as famílias ricas, querem ter no máximo um filho, e às vezes nenhum prefere ter cachorro. Então está ficando mais difícil reencarnar. Então aí reencarna nos lugares mais difíceis, naqueles lugares miseráveis da África, onde a pessoa não tem o que comer, nos bairros miseráveis, porque o elemento precisa, ele quer resgatar, ele quer esquecer tudo aquilo que ele fez de mal, ele pede para resgatar em qualquer lugar. Então por isso que nós não podemos perder tempo. A gente tem que aproveitar, fazer o bem, aproveitar e procurar nos corrigir, melhorar. Se a nossa vida não está lá muito boa, nós temos que mudar. Porque se a gente não mudar, nada muda. Nós temos que fazer uma reflexão, o que está errado, o que eu tenho que mudar, e fazer um esforço. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante aqui. O que é que orienta o espírito na escolha das coisas? O que é que orienta ele? E eles responderam: ele escolhe as que podem servir de expiação, expiação é sinônimo de sofrimento, né? Segundo as naturezas de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se a uma vida de miséria e provações
para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosa pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar pelas más paixões que desenvolvem. Então, que a prova da riqueza, ela é mais perigosa do que a prova da pobreza. Porque o cara está com dinheiro, ele acha que tem liberdade para fazer tudo. Comprar tudo, manda buscar. Fica orgulhoso, prepotente, humilha os outros, não ajuda ninguém. Porque as riquezas são dadas a alguns, vamos dizer assim, para ajudar os mais humildes, criar emprego. Então, a riqueza, quando você usa ela para ajudar os outros, ela é uma bênção. A gente pega lá o Silvio Santos, tem um monte de gente trabalhando para ele. Pega lá o Emílio de Moraes, que já desencarnou. Quantas fábricas, quantos empregos aquele cara gerava, e quantos outros por aí, que se esforçam, que se esfalfam aí para contratar gente para trabalhar. Né? E a prova da pobreza, às vezes é o seguinte, às vezes é o que? Lamentação, revolta, né? Revolta contra Deus, né? Mas foi uma prova que ele pediu, uma prova que ele pediu. Então, a escolha é sempre para melhorar. Ninguém escolhe, eu vou nascer, eu quero ser traficante, eu quero ser ladrão, eu quero ser assassino, eu quero ser político corrupto. Ninguém escolhe isso. Toda a escolha nossa é para melhorar. Só que nós chegamos aqui e envolvemos com o mundo, temos as tendências do passado e às vezes envolvemos com coisa ruim. Mas nós nunca voltamos para trás, nós nunca ficamos negativos. Na pior das hipóteses, nós ficamos como estávamos. Quando nós voltamos para o lado de lá fracassado, a gente pede outra reencarnação. E às vezes a outra é mais difícil do que essa. Às vezes você vai vir com um corpo mais doentio, você vai vir com condição financeira pior do que essa. Você vai conviver com gente pior do que você convive hoje. Então, por isso que essa reencarnação nossa é a melhor que nós tivemos até hoje. Por isso, não podemos desperdiçar. O tempo está passando, a gente não pode adiantar muito. O assunto é muito grande, tem 15 questões no livro dos Espíritos. Leiam, ganhem conhecimento, que é o conhecimento que liberta. Lembrando que a lei de Deus é lei de amor. A lei é lei de amor. O bem, tem uma passagem do Evangelho que fala assim, que o amor cobre a multidão dos pecados. Se você fizer o bem, se você for uma pessoa boa, às vezes aquelas provas que você veio para sofrer aqui, pode ser aliviada. A gente sempre conta no centro aquela história daquele metalúrgico, Saturnino. Saturnino era um metalúrgico. E ele um dia estava trabalhando na fábrica, ele descuidou, a prensa veio e cortou a cabeça de um dedo dele. Ele era um cara muito forte, muito sangue, aquilo esguichava sangue para todo lado, de repente aparecia um cara, enrolou um pano, já veio lá um chefe lá, carro e vamos para o hospital. Aí chegou lá o médico, aí infelizmente, você vai perder a cabeça do dedo. Suturou. Mas Saturnino, nessa vida, era um cara muito bom, ajudava todo mundo, era um amigo, conselheiro, aquele cara que fim de semana ajudava a fazer mudança, que ajudava a pintar a casa do elemento, que arrumava alguém para emprestar dinheiro, era aquele cara que todo mundo gostava dele, era um líder nato, jeito muito bom, bom pai de família, bom esposo, bom filho, bom vizinho, todo mundo gostava do Saturnino. Mas Saturnino, numa reencarnação passada, aprontou. E nessa reencarnação, ele veio para sofrer um trauma violento. Saturnino, então, naquele dia, foi para o hospital, fez lá, saturou os dedos, voltou para casa com o braço na tipóia, 30 dias em casa, triste, poxa vida, eu ajudo todo mundo, assim não é fácil, né? Perdi a cabeça do dedo, ficou chateado, né? Mas ele frequentava uma casa espírita como essa aqui. E a mulher vindo ele triste, falou assim, fulano, vamos lá para o centro. Quem sabe você vai ouvir alguma coisa lá que vai te consolar, que vai levantar o seu astral. Não pode ficar desse jeito, rapaz, por causa disso. Vamos no centro? Vamos. E ele veio para o centro espírita.
Naquela época tinha as reuniões públicas assim, mas cheio de médios, e os médios davam comunicação. Aí, numa daquelas comunicações, um espírito manifesta e diz o seguinte: olha, no meio aqui da plateia tem um elemento que hoje sofreu um acidente e perdeu a ponta do dedo. Mas eu vou contar a história dele para entender o que aconteceu com ele. Numa encarnação passada, ele foi um feitor de escravo lá no Nordeste. E ele era aqueles feitores que judiavam dos escravos. E ele fez um escravo perder as 2 mãos numa moenda a cana. E nessa reencarnação ele pediu para perder os 2 braços. Mas devido à bondade dele, o modo que ele é, ele só perdeu a ponta do dedo. Então, fique feliz, agradeça a Deus que podia ter sido pior. Então, isso aí serve até para a gente. Às vezes acontece uma coisinha com a gente reclama para danar, né? Aquilo poderia ter sido pior. Então, quando a gente se envolve com o bem, gente, a gente recebe proteção, recebe amparo. Porque a lei de Deus é lei de amor. Ela não é uma lei draconiana. Como diz aí, o amor cobre a multidão dos pecados. O bem que você faz apaga o mal que você fez. Então, se nós fizemos mal um dia, eu fiz o mal, eu matei uma pessoa, eu traí uma pessoa, eu abortei. Faça o bem daqui para frente, vai cuidar de crianças, vai ajudar os outros, vai ajudar uma casa de caridade. Com isso, nós estamos o quê? Crescendo e apagando as nossas faltas. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Então, gente, o assunto é muito vasto. A gente podia ficar conversando aqui, contando casos. Um monte de casos a respeito dessa lei, da escolha de prova, da lei de causa e efeito. Mas fica aí uma tintura para a gente refletir a respeito disso. Ninguém está aqui sofrendo de graça. Não existe inocente. Não existe bala perdida. A gente vê muito no Rio de Janeiro, de repente uma pessoa está lá dentro de casa. Tinha um ator da Globo, Jonas Casarré, estava dormindo na cama dele. Deram um tiro lá, atravessou o vitrô, ele morreu, acho que nem acordou. A bala pegou e matou ele. Bala perdida. Diz que não tem bala perdida. Ele tinha que morrer de uma morte violenta. Aquela criancinha no braço da mãe, que tomou aquele tiro e morreu, perdeu o corpo. Mas ela tinha que resgatar, por algum motivo, e a mãe tinha que passar por aquele trauma. Então, por isso, gente, aceitemos as dificuldades e procuremos lutar para melhorar. Aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. Então fica aí essa mensagem, que Deus nos abençoe, nos dê força para a gente continuar a nossa luta.